Indolente, preguiçoso, improdutivo. A noção do povo brasileiro como obstáculo ao desenvolvimento do país é coisa que remonta aos tempos do Império. Na realidade, no começo do século XX, durante a Primeira República, prevaleciam dois discursos antagônicos. Os ufanistas, que possuíam uma visão otimista e exaltavam o país, romantizavam a imagem do povo, utilizando-se das figuras do indígena ou do caboclo sertanejo para o representar, mas nunca do negro. Os deterministas, com seu discurso fatalista, acreditavam que o povo estava condenado pelo estoque racial e pelo clima. Até que durante a década de 1910, surgiu um outro entendimento que se contrapunha a essas duas outras vertentes. Passava a entender que o povo brasileiro era assim problemático porque estava doente. Com influência do nacionalismo intensificado durante a Primeira Guerra Mundial, das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz para o interior do país e das constantes críticas ao modelo republicano, surge o movimento sanitarista no Brasil, que, a partir da identificação da doença como fator distintivo do brasileiro, inicia a campanha pelo saneamento, apontando a ciência e a medicina como estradas promissoras para o caminho do desenvolvimento do país. O relatório médico-científico, publicado em 1916 pelos médicos Arthur Neiva e Belisário Pena, fruto de incursões no interior e repleto de informações sobre clima, fauna e flora, dados sanitários e socioeconômicos, foi essencial para compreender o que se passava no interior e publicizar a situação. Os autores atentaram para o perigo promovido pelos açudes, destacando os riscos de doenças relacionadas a esse modo de disponibilizar água para a população rural. O relatório ainda deixou claro o abandono que se encontrava o povo, que sofria com a falta de estradas, policiamento, escolas, serviços médicos, entre outros. A escassez de assistência passou a ser considerada causa do estado de latência e bestialização do povo, e teve como causas apontadas a falta de unidade de comando, a mal conduzida abolição da escravatura e a ausência de incentivos rurais. Esses dois últimos acabando por lançar grandes contingentes populacionais para os centros urbanos, causando problemas de habitação, educação e saneamento também nas cidades. Ou seja, os problemas do interior refletiam-se em problemas por todo o país. Em 1918, foi criada a Liga Pró Saneamento, dirigida por Belisário Pena e com integrantes das elites política e intelectual do Brasil, como membros da Academia Nacional de Medicina e da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, antropólogos do Museu Nacional, militares, educadores, juristas e o próprio presidente da República, Venceslau Braz. A Liga possuía delegações regionais em 9 estados e realizou grande campanha de educação sanitária, através de conferências, palestras e distribuições de folhetos, e se refletiu no Congresso Nacional e na imprensa. O objetivo principal era conscientizar para a necessidade de criação de um órgão de âmbito federal que pudesse coordenar as ações de saúde pública com mais eficiência e autonomia, a fim de combater a ancilostomose, a malária, a doença de Chagas, entre outros males, curar a população adoentada e assim possibilitar o desenvolvimento do país. A história de Jeca Tatu, um clássico nacional, ilustra bem o contexto. Escrito por Monteiro Lobato, o personagem é um interiorano preguiçoso e trabalhador indolente demais para conseguir prosperar. Retrato do caboclo visto como uma praga nacional. Jeca, levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda está dormindo? O autor da história, após aderir ao movimento sanitarista, dá ao enredo uma nova abordagem. Acometido pela ancilostomose, também conhecida como doença da preguiça, Jeca não era assim porque queria, mas porque estava doente. E uma vez tratado, torna-se produtivo e transforma sua realidade. Deixei de ser um qualquer, já não como mais angu. Hoje sou um coronel, não
sou mais Jeca-Tatu. Aqui hoje tem fartura, tá sobrando até feijão. Bebo leite sem mistura, como carne e requeijão. Apesar da repercussão da campanha, somente com a epidemia da gripe espanhola, que chegou no Brasil no final de 1918 e fez muitas vítimas, é que se fortaleceu o discurso em prol da centralização das estruturas de saúde, que pudesse prover soluções de grande alcance. Após muitas tentativas e discussões no Congresso, em dezembro de 1919, finalmente foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. Assim, em 1920, iniciou-se o processo de nacionalização das políticas sanitárias e ampliação de serviços médicos vinculados à administração pública, que contaram com direção de membros da Liga Pró Saneamento, como Carlos Chagas e Belisário Pena. Dessa forma, o movimento sanitarista teve como consequência a reorganização, a ampliação e a racionalização dos serviços sanitários federais e uma maior relevância dos médicos na gestão pública. Além disso, por promover um entendimento sociológico da questão sanitária no Brasil, o movimento trouxe uma sensação de alívio ao apontar uma causa e, através da ciência médica e das políticas públicas de saneamento, uma solução para aquilo que muitos consideravam uma condenação inevitável do país, contribuindo para a derrocada do discurso fatalista e das teses de determinismo racial, além de, efetivamente, ter provocado melhorias nas vidas de muitos brasileiros. Deixei de ser um qualquer, já não como mais angu. Hoje sou um coronel, não sou mais Jeca-Tatu.